A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um de nós hoje e sempre. Aqui quem vos fala é Armstrong Leal. Queria convidá-los para inscrever-se no nosso canal no YouTube, @leal275. Será um prazer muito grande e tudo seja para a glória de Deus, nosso Pai Celestial. Meus queridos, nesta feita iremos meditar na história icônica do Antigo Testamento, a história de José do Egito. Conhecido pelos seus sonhos proféticos e por sua inabalável confiança em Deus, nascido em uma família de 13 irmãos e sendo o preferido de seu pai Jacó, grande patriarca do Velho Testamento. José logo despertou com isso a ira e a inveja de seus irmãos, resultando com isso numa saga de vida incrível que o levou do fundo do poço à grandiosidade do poder no Egito. Talentoso por interpretar sonhos e teve sonhos impressionantes que marcaria a sua jornada, vendido desde escravo pelos seus próprios irmãos e sendo acusado também injustamente pela mulher de Potifar, cenas que veremos na narrativa posteriormente, fez de tais adversidades que José se destacasse em sua fé inabalável em Deus e seu caráter incorruptível, que o conduziram a surpreendente despertar de prosperidade no Egito. A história de José mostra a virtude da perseverança, a importância da confiança em Deus e o poder do perdão. Ela conta a história de um homem que, apesar de todos os obstáculos, nunca perdeu a sua fé e cuja vida exemplifica a verdade de que Deus pode transformar as circunstâncias mais sombrias em luz resplandecente. A vida de José é uma jornada de fé emocionante, cheia de lições valiosas que ressoam até os dias de hoje. De todos os 13 filhos de Jacó, José era um dos mais novos. A Bíblia relata que José era de fato o filho preferido de Jacó, ao ponto de presenteá-lo com uma bela túnica, item valioso na antiguidade. Seus irmãos o invejavam ainda mais por conta do presente e passaram a odiá-lo cada vez mais por conta da forma especial tratativa de Jacó em relação ao seu filho José. Além de ser um jovem talentoso, sabia também escrever e fazer contas, além da capacidade que Deus o deu de ter sonhos proféticos que revelavam um futuro distante. José teve 2 sonhos significativos mencionados na Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. José sonhou, por exemplo, que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo no campo. No entanto, os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. No segundo sonho, ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Tudo isso era prenúncio de um futuro que iria acontecer com José. Para os irmãos, aquilo era uma afronta. Como é que um filho tão novo seria maior que seus demais irmãos? Ou como é que pode um jovem reinaria sobre seus próprios pais? Tudo era um mistério, o que deixou até mesmo Jacó pensativo sobre tais coisas. Carregando consigo o desafeto dos vários irmãos, José corria perigo. Certa feita, seus irmãos estavam trabalhando no campo e seu pai, Jacó, lhe pediu para que fosse ao encontro de seus irmãos para saber como eles estavam. Tendo sido avistado ainda no caminho, seus irmãos começaram a planejar matá-lo e ainda debochando dos sonhos que tinha tido. O único irmão que ainda se preocupava com ele foi Rúben, que aconselhou os demais irmãos a não matá-lo, mas deixá-lo apenas jogado em um poço. Assim fizeram. Esperaram ele chegar, o agarraram e arrancaram a bela túnica que José tinha recebido de presente de seu pai. E depois o atiraram em um poço vazio. José ficou por algum tempo naquela ansiedade e angústia por estar preso num poço escuro, enquanto seus irmãos pensavam no que iam fazer do destino de José. É quando um grupo
de caravana de ismaelitas se aproxima e Judá, um dos irmãos, pensa em vendê-lo para essa caravana de ismaelitas, em vez de matá-lo, pois dessa forma ainda iriam faturar, lucrar em cima dele. E dessa forma o venderam, o irmão José, para os ismaelitas, que por sua vez foram colocá-lo à venda na terra do Egito. É quando é despertado por Potifar, que o adquire como seu escravo. Potifar era um oficial de Faraó, capitão da guarda. Ainda na perspectiva da história no campo, Rúben, que não estava naquele momento da venda, se aproxima e não avista seu irmão mais jogado no poço. Desesperado, sem saber o que havia acontecido, entra em profunda angústia quando não avista mais seu irmão José, como disse, jogado naquele poço. A partir de então, os irmãos começaram a armar uma nova desculpa. Como é que iriam explicar aquilo tudo ao pai Jacó quando retornassem da viagem do campo? Então pegaram a túnica que José tinha recebido de presente de seu pai, sujaram de sangue de animal para que, quando chegassem lá na presença de seu pai, pudessem inventar a desculpa que José tinha sido atacado por um animal feroz e que tinha perdido a sua vida. Jacó, reconhecendo aquela túnica, entra em profunda angústia e luto, de modo que ninguém consegue mais consolá-lo. Após Potifar ter comprado José, isso já na terra do Egito, quando Potifar adquire José como seu escravo, o coloca para trabalhar em sua casa. A partir de então, Potifar começa a prosperar tanto, identifica isso uma grande qualidade e virtude em José, o colocando como administrador principal de sua casa, estando ele acima de outros funcionários seus. Mas algo ruim estava por vir. A mulher de Potifar, atraída pela beleza e boa aparência de José, começa a cobiçá-lo e tentar alguma coisa com José para que ele se deitasse com ela e cometesse aquele terrível pecado. Mas José, mesmo com a insistência e a oferta da mulher de Potifar, ele não se rendeu a isso e recusava e evitava a mulher de Potifar por onde ela passava. Até que um dia José estava a sós com a mulher de Potifar e ela tenta agarrá-lo. Avança sobre José, agarra-o e insiste mais uma vez que ficassem juntos. Nesse momento, José escapa da mulher e foge da casa, deixando seu manto para trás. A mulher então pega o manto e conta para os empregados do seu marido, Potifar, que José tentou o agarrar, e assim essa história é reproduzida também para o próprio capitão da guarda real de Faraó. Depois disso, Potifar, enfurecido com a quebra de confiança, manda que prendessem José na cadeia. Porém, Deus estava com José, lhe concedendo com isso a simpatia do próprio carcereiro. Esse carcereiro, ao ver que José era especial, lhe concedeu o cargo de chefe dos prisioneiros, sendo ele responsável por tudo o que acontecia por lá. Estando José preso, 2 novos prisioneiros foram mandados para aquela cadeia. Eram funcionários do palácio, um copeiro e outro padeiro, e eram pessoas graduadas do palácio, pois eram chefes de suas respectivas funções. Um era chefe, como disse, dos copeiros e o outro era chefe dos padeiros. Os 2 novos prisioneiros tiveram sonhos misteriosos que os deixaram perturbados. José, ao ver aquela situação, disse-lhes: "Contem para mim os sonhos tidos por vocês." José os ouviu e deu-lhes com exatidão a interpretação daqueles sonhos. Mostrou que o chefe dos copeiros voltariam à sua posição de honra,
ao lado do rei. Por outro lado, pronunciou que o chefe dos padeiros ele seria enforcado numa árvore. A única coisa que José pediu, então, em troca, se é que podemos chamar de troca, é que o chefe dos copeiros não esquecesse dele e que se lembrasse dele e o defendesse diante de Faraó e que estava ali injustamente e de forma inocente. Além de ter sido levado à força da terra de seus pais para o Egito pelos próprios irmãos. Contudo, aquele chefe dos copeiros, ao sair da cadeia, esqueceu de José. Mais adiante, Faraó ele passa a ter sonhos estranhos, que o deixa angustiado e perturbado. É quando ele reúne todos os magos, todos os sábios do Egito, mas ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Foi neste momento que o chefe dos copeiros, aquele que esteve preso com José, passa a se lembrar daquele homem, do José, e chama José na presença de Faraó. José é preparado e é levado à presença do rei e ouve do rei os sonhos que o rei teve. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 47. De forma espantosa, José escuta os sonhos de Faraó e os interpreta com exatidão. E diz que o Egito passaria por um grande período de fome. E era isso que diziam os sonhos. E era isso que os sonhos queriam dizer. José então aconselhou, além de interpretar os sonhos, José ainda aconselha Faraó a eleger um governador. Alguém de sua confiança que pudesse coordenar e supervisionar a produção da terra, de forma que o Egito fizesse um grande estoque para que não passassem fome no futuro, na época de escassez. Diante de tais conselhos tão bons e de ver que o Senhor estava com José, Faraó colocou na posição de governador do Egito, o homem mais poderoso daquele lugar, abaixo apenas do próprio Faraó. A vida de José mudou completamente. A partir desse momento passou a viver no luxo, vestido de linho fino, corrente e anel de selo de Faraó. Recebeu do rei ainda uma mulher, filha do sacerdote, para ser tida como sua esposa. Diante da fome prevista por José, Jacó mandou 10 de seus filhos desceram ao Egito para comprarem trigo para sobreviverem. Benjamim não foi, que era o filho mais novo de Jacó, e ficou com o pai. Quando os filhos de Jacó chegaram no Egito, José os encontrou. O novo governador os reconheceu como seus irmãos, porém, os seus irmãos não o reconheceram. Dessa forma, José manipulou de forma que fossem buscar Benjamim para que um deles saísse da cadeia. Isso está lá em Gênesis capítulo 42, do verso 15 ao 16. Na volta para Canaã, José mandou que enchesse os jumentos de trigo e devolveu-lhes a prata que usaram para pagar. Isso os irmãos de José. Diante disso, os irmãos pensaram que seriam acusados novamente de causarem problemas ao Egito. Sendo assim, eles retornaram ao Egito com Benjamim, presentes, toda a prata que receberam de volta e mais o dobro, com medo de José. Justamente por conta do plano que José tinha manipulado para que ele pudesse voltar a ver, sem ser identificado pelos seus irmãos, o irmão mais moço querido, no caso Benjamim. Mas ao chegar ao Egito novamente, foram muito bem recepcionados, ao contrário do que antes tinha acontecido, recebendo um grande almoço na casa de José. Este, por sua vez, ficou muito emocionado ao reencontrar seu irmão mais novo, Benjamim, e teve que sair onde estavam para chorar. Até então, nenhum dos irmãos ainda tinha reconhecido José. Após mais um truque para enganar seus irmãos, fazendo-lhes prometer Benjamim como escravo, José revela a verdade a seus irmãos.
Eles ficaram perplexos com aquela notícia da revelação de que aquele moço que tinha sido jogado lá atrás no poço vazio, que tinha sido vendido para a caravana de ismaelitas, agora era governador da maior potência naquele tempo antigo. Dessa forma, José instrui que Jacó passasse a morar no Egito e leva essa notícia através dos seus irmãos que passaram a reconhecê-lo, que o seu filho mais moço, aquele que tinha sido tido como morto, estava ali vivo, desta vez como governador. E instrui para que seu pai deixasse a terra, a fome onde ele se encontrava e fosse morar no Egito. O próprio faraó apoiou. O próprio faraó intervém na ação de José, auxiliando-os para a imigração de Canaã para o Egito, de seu pai, de seus irmãos e toda a caravana. Foram providenciados carruagens, mantimentos e uma terra para que pudessem se estabelecer ali. Jacó ouviu toda a história e seu espírito ficou revigorado, porque passou a lembrar da nostálgica história dos sonhos de José. Quando Jacó chega ao Egito, José corre em sua direção, abraça-o e chora com alegria. Jacó também se alegra muito a ponto de dizer que poderia morrer em paz. Jacó foi levado para conhecer Faraó e em seguida recebeu as melhores terras do Egito. Olha só, gente. A fome se alastrou fortemente e José foi sagaz na administração do Egito. Vendeu um trigo estocado em troca de toda a prata, de todo o gado, de toda a terra e de todas as pessoas, tornando Faraó ainda mais poderoso e rico. Já no finalzinho de sua vida, antes de morrer, depois dessa história fantástica, essa saga fantástica, que liberta um povo que seria descendência do próprio Redentor da humanidade, Jesus, do risco de ser dizimado da terra. E por causa de um símbolo, de um antitipo de Cristo no Velho Testamento, salva toda uma geração da morte, libertando-os da fome. Assim Jesus é para nós, quer também nos libertar da fome por conta do pecado que nos encarcera, que nos prende, para nos livrar para a sua maravilhosa luz. E voltando à história maravilhosa de José, antes de morrer, José diz a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento ao pai Abraão, Isaque e Jacó. E José fez com que seus filhos lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui para a terra natal, Canaã, a terra prometida. Gênesis capítulo 50, do verso 24 ao 25. José morreu em paz após viver 110 anos. E que Deus abençoe em nome de Jesus.